que Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Quando aqueles selos são abertos e selados, o tempo dos gentios termina. A igreja foi chamada. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Aquele dia no Calvário, irmã Alessandra cantando em momentos no tabernáculo da fé. De cruz morreu Jesus, Filho de Deus, grande amor ao homem ofertou. Quis salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade pra viver. Lá no Calvário se abriu um caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. Muito fez por mim Jesus naquela rude cruz. Deu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Quero pra sempre ser, meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que
na presença gloriosa do Senhor. Quero para sempre ser, meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abre, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Quando aqueles selos são abertos e selados, o tempo terminou, a igreja foi chamada. O profeta de Deus, ouvintes amados, nos mostra o passado, o presente e o futuro, de uma forma profética, de uma forma revelada. É bom sempre lembrarmos de que os homens naturais do Evangelho, que estudam a Deus, eles associam as Escrituras com a história e a interpretação. A interpretação só pode ser intelectual. Por isso eles têm que ser intelectuais, cultos. Eles têm que estudar muito, defender teses e adquirirem títulos e diplomas. Já o profeta de Deus não vem por este meio, é diferente. A Bíblia nos afirma que quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João lá no deserto. Isto quer dizer completamente diferente dos canais tradicionais. Deus sempre age por fora de todo sistema humano. Não usa sublimidade de sabedoria humana, afirma assim São Paulo. Então o profeta de Deus usa as mesmas escrituras dos intelectuais, a mesma história sustentada, reconhecida pelos intelectuais, mas a grande diferença vem aí, é que não há interpretação, mas sim revelação. Essa é a grande diferença. Isso está tão distante uma coisa da outra quanto os céus estão acima da terra. Ele faz esta declaração na mensagem à festa das trombetas, de que quando os selos são abertos e selados, nós vimos aí que, sob a abertura de um selo, cumpre-se uma trombeta para os gentios, para os judeus.
enquanto aquilo está sendo paralelo com os gentios, sob os selos. E daí então ele mostra os judeus sofrendo o holocausto e 68 milhões de cristãos também sendo sacrificados como cristãos. Os judeus não morreram como cristãos, não foram sacrificados como cristãos. Não foi por causa da fé em Jesus Cristo, mas foi justamente pela rejeição ao Senhor Jesus Cristo. Eles clamaram: caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. E eles então sofreram o holocausto porque foram cegados por Deus para rejeitarem a graça, a Jesus, por amor dos gentios, nós os gentios, os pseudos intelectuais, petulantes e arrogantes gentios. Mas é o zambujeiro sendo enxertado na boa oliveira. Só que existe uma advertência do Espírito Santo através do apóstolo São Paulo, é que esse zambujeiro pode ser novamente cortado, tirado, o que vai acontecer, ou o que tem acontecido, faltando apenas os judeus virem a reconhecer a Jesus como Messias. Então, o galho da oliveira volta a ser enxertado e o zambujeiro é jogado fora, logicamente, para o fogo. É isso que somos, gentios. Arrogantes, intelectuais. Uns rejeitam pelo intelectual, outros rejeitam pela ignorância. Porque lhes falta, como faltou para os judeus, visão celestial, serem abertos seus olhos, para poder ver a abertura dos selos, que assim que serem selados, isto quer dizer cumpridos, a igreja noiva alça voo. Então, o que vem acontecer, conforme nós estamos vendo aqui na festa das trombetas, é que a noiva de Jesus Cristo deixa a terra e aqueles que pregam o arrebatamento, sem esta revelação, ficarão aí pregando a segunda vinda, pregando o arrebatamento da igreja. Mas o profeta afirma assim, que eles vão dizer: eu pensei que a igreja tinha que partir antes da perseguição. Eu pensei que haveria um rapto. E então, sabe o que aconteceu? Já ocorreu e você não viu o rapto. Você não viu o arrebatamento. Porque você não viu a mensagem. Você não viu o precursor. Mas, por outro lado, se referindo àqueles que viram, você subiu porque você viu. Não porque você é melhor do que aqueles que não subiram. Mas é porque você viu. Vai fazendo análise daqueles que viram lá no Velho Testamento. Nós lembramos de Hebreus 11. Veja se lá existe em Hebreus 11 um justo Ló. Viveu pela fé. Não, tem o Abraão. E você vem caminhando, e chega aí nesse quadro de Jesus, no timinho dele.
Eles chamaram-se de gentinha, que não tinha príncipe no meio deles. Não tinha intelectuais no meio dele, daquele povo de Jesus. Eles desqualificaram a Jesus Cristo pelo povo que o seguia. Veja que gente que o segue. Não sabendo que ali estava o príncipe dos príncipes. Mas eles viram. A Maria Madalena viu o que a Virgem Maria, se chamada, viu. A samaritana viu o que Pedro viu. Veja só, a samaritana viu a mesma coisa que Pedro viu. O ladrão do lado direito de Jesus viu o que o sacerdote não viu, que o intelectual não viu, que o tradicional não viu. Essa é a diferença. Agora você vai comparar a vida de um Caifás com a vida daquele ladrão salteador? A quem você dá os céus? A quem você daria o paraíso se fosse você ali? O paraíso seria para Caifás, não? Uma vida intocável, um santo homem. Tudo ele sabia. Ele era autoridade. O que sabia aquele ladrão para dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a diferença. É, aliás, a grande diferença. O profeta desta era teve aquela visão tremenda. Ele chegou a ficar desesperado. Ele viu aqueles grupos de mulheres. O carnaval brasileiro faz lembrar aquele grupo que ele viu. Em cada nação tinha o seu grupo. Aquelas mulheres mais imorais. E ele disse que o grupo da América era pior do que todos os outros. Da nação dele, dos Estados Unidos. E ele caiu em desespero, em frustração, quando ele viu aquela coisa tão horrível. Observe isso. De acordo com o que ele relata, esse carnaval carioca aí, que as famílias ficam engolindo pela televisão e tudo, essas cenas de mulheres requebrando, faz lembrar essa visão do profeta. Era daquele jeito que os grupos das nações estavam desfilando. Então ele se frustrou, disse: esse foi o resultado da minha mensagem? Eu preguei, dei minha vida. Por quanto tempo? Para produzir isto aí? Ele ficou muito triste. Mas logo, logo Deus mostrou o contrário. Aquela sujeira, aquele chiqueiro, aquele carnaval, passou. E aí começou a aparecer lá ao longe. Veja só, mulheres, vocês às vezes se arrepiam por causa de Paulo, por causa de Elias, por causa do irmão Brana, darem duro com vocês. Mas veja só, naquela visão, ele não viu nenhum homem. Era um grupo de mulheres, tanto do lado sujo, imundo, chiqueiro, quanto do lado limpo, puro, santo.
Ele viu mulheres decentes, cabelos longos, roupas compridas, brancas, alvas. Mas ele disse uma coisa interessante também, que cada grupo estava de uma forma característica da sua nação. Disse, esse aí é o fruto de sua mensagem. Então você tem que se lembrar que ela é o tipo da igreja. Você fala da igreja. Você é o tipo da igreja. O homem é o tipo da palavra. Por isso, o estado da mulher revela o estado da palavra, o estado do homem. Mas ali estava a coisa mais linda que ele já viu. Completamente diferente daquela primeira aparição suja, imunda, tipo do carnaval brasileiro. Que coisa tremenda! Mas como ele ficou consolado. E você, isso não é utopia, não é sugestão, você faz parte desse grupo limpo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, eleito e revelado, porque você viu a visitação. Então é quando ele aplica essa realidade, que você que rejeitou, que não viu, quando acordar, o rapto já se deu. Rapto é porque o mundo não verá. Isso está acontecendo, o mundo não está vendo nada. O mundo está envolvido na política religiosa, está envolvido com o dinheiro, está envolvido com personalismo, com fama, com mulher, com suntuosidade, com apresentações humanas intelectuais. Mas você tem que pertencer de corpo e alma para sentir-se consolada, consolado, animado quando ouve estas coisas, estas verdades, porque elas combinam com a sua visão. Quando a mensagem está sendo pregada à luz da verdade, por um ministério vindicado por Deus, pelo espírito da própria mensagem, aquilo faz uma ressonância dentro do eleito. Ele não tem que entender muito na cabeça, mas sua alma rejubila, seu coração exalta, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria estava com ele dentro dela. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Um dia ela teve que estar com ele dentro dela. O Pai o havia cobrido, segundo a palavra. Então ele estava lá dentro dela, Jesus. Mas logo no Pentecostes ela recebeu o Pai, o Espírito Santo. Estava lá dentro dela, tanto quanto estava de Maria Madalena, de Pedro, de João, de você, de nós, os eleitos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.
Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer, fiéis em Cristo sem qualquer temor. Saíram todos a pregar e conseguiram, mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também concedemos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh,